Olá a todos, meu nome é Gustavo Polido, eu sou gerente técnico regional da Emater Rio, e juntamente com a minha colega Gesiane, formada em tecnologia em cafeicultura, nós iremos falar um pouquinho em processamentos de pós-colheita visando a qualidade de café. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da colheita, falar sobre limpeza de equipamentos, funcionamento de equipamentos, dimensionamento de terreiro, quando começar a colheita e o manejo no terreiro ou na estrutura de secagem de maneira geral. Bom, com relação ao funcionamento de equipamento, por que isso é importante a gente ter uma noção de como que está o funcionamento dos nossos equipamentos antes do início da colheita? Bom, digamos o seguinte, vamos iniciar a colheita, iniciamos a colheita e colocamos o café no secador, vamos lá, vamos ligar o secador e ele não funciona, tem um motor queimado. Olha só que problemão que a gente tem, secador cheio e impossibilidade de trabalhar. Então, assim, antes de mais nada, quando a gente vai começar a colheita, a gente deve verificar todos os equipamentos para ver se eles estão funcionando de maneira correta e fazer as possíveis correções, consertar alguns problemas que tenham acontecido. Também com relação a terreiro, verificar o terreiro, ver como que está a condição do terreiro. Às vezes o terreiro está com muitas rachaduras, está soltando pedaços de concreto. Então, fazer essa manutenção do terreiro antes de iniciar a colheita, fazer a manutenção de toda a estrutura de uma maneira geral, galpão, secador, despolpador, terreiro, tulha, tudo que envolver a colheita, vamos tentar organizar antes de iniciar a colheita para não ter nenhum tipo de problema. Bom, limpeza dos equipamentos. A gente passa um período muito longo sem utilizar os equipamentos, de um ano para o outro. A gente, de uma colheita para outra, os secadores, despolpador, isso fica tudo parado. Então é interessante que a gente faça uma limpeza e higienização desses equipamentos. Então o primeiro passo seria fazer uma limpeza bem feita, tirar todas as impurezas, poeiras que tem nesses equipamentos e depois fazer uma higienização que pode ser feita com hipoclorito de sódio, que nada mais é do que a água sanitária. Bom, para fazer essa higienização, a gente pode usar essa água sanitária a 10%. Ou seja, a gente vai utilizar 100 ml de água sanitária para cada litro de água. E a gente deve aplicar ela antes de começar a colheita e fazer uma nova aplicação a cada 15 dias para ajudar nessa higienização. Ok? Bom, outro ponto muito importante é a questão do dimensionamento de terreiro. Por quê? De repente a gente tem uma safra que vai ter um volume de produção muito maior do que o esperado e nosso terreiro não vai comportar essa quantidade de café. Então, o que a gente faz? Antes de mais nada, a gente faz uma avaliação na lavoura para ver, estimar a quantidade que vai produzir e a partir daí a gente vê se o nosso terreiro tem capacidade ou não de suprir essa produção. Caso não tenha condição, faz mais um pouco de terreiro ou tenta utilizar alguma outra estrutura, o próprio secador, mas é isso. Então vamos lá. Como que a gente faz para fazer esse dimensionamento do terreiro? O primeiro passo seria colher 10 plantas ao acaso por talhão. Bom, vamos dizer que nesses 10 pés eu colhi 55 litros de café. Logo, eu vou ter uma média de 5,5 litros de café por pé, correto? Bom, vamos supor que essa lavoura minha tenha algo em torno de 5.000 pés. Então, se eu pegar esses 5.000 pés, multiplicar pelos 5,5 litros que eu colhi por pé, eu vou ter um volume total de 27.500 litros de café. Bom, essa é a produção que eu estou prevendo, Bom, para a gente encontrar essa medida, esse volume
em medidas de balaio, por exemplo, que o produtor costuma usar, balaio ou caixa. No caso do exemplo, a gente colocou balaio e colocou uma medida de 60 litros aqui, né? Isso pode variar, de repente um balaio que tem uma litragem um pouco maior, então é só mudar esse valor aí. No caso, a gente vai trabalhar com 60 litros, né? Na nossa medida. Então, eu pego esse valor de 27.500 litros de café produzidos, dividido por 60 litros. Encontrei aqui que eu vou ter uma produção de 458 balaios, aproximadamente. Bom, vamos a um exemplo aqui. Digamos que esse volume colhido meu foi de 458 balais, os 27.500 litros, né? E vamos supor que eu demore 3 meses para realizar minha colheita. Eu preciso encontrar quantos dias de trabalho isso vai durar. Bom, eu vou pegar meus 3 meses, vou multiplicar ele por 4 semanas, vou padronizar o mês com 4 semanas e vou utilizar 6 dias trabalhados por semana. Não vamos considerar o domingo. Vamos pegar aí 3 meses vezes 4 semanas vezes 6 dias trabalhados. Eu vou dar um total de 72 dias de trabalho. Nesse exemplo, a gente vai usar o tempo de secagem como sendo de 15 dias. Esse tempo de secagem ele vai variar de propriedade para propriedade. O produtor já sabe mais ou menos quanto tempo que ele demora para poder secar o café dele. Isso vai mudar porque tem propriedades que às vezes uma área que está o terreiro é um pouco mais fresca ou que a sombra chega um pouco mais cedo. Então, isso não é fixo, mas o produtor já sabe mais ou menos quantos dias ele vai demorar. Bom, vamos considerar a altura da leira a ser secada de 3 centímetros, correto? Então vamos aos cálculos. Primeiro que eu devo fazer é determinar o número de litros de café a ser colhido por dia. Lá atrás eu já encontrei que a minha produção é de 27.500 litros e que eu vou gastar 72 dias de trabalho. Então eu divido os 27.500 litros por 72 dias, vou encontrar um volume de 382 litros de café por dia, correto? Bom, eu falei ali atrás que o tempo de secagem do nosso exemplo é de 15 dias. Então eu vou multiplicar os 382 litros de café por 15 dias. Isso vai dar um volume de 5.730 litros. Bom, agora eu vou dividir o volume de café que vai chegar no terreiro por dia por 1.000 para a gente obter a área do terreiro em questão de metros cúbicos, certo? Então a gente vai pegar 5.730 litros dividido por 1.000, vou ter um volume de 5,73 metros cúbicos. Bom, o que eu faço agora? Eu vou dividir a área do terreiro pela altura da leira de secagem para a gente determinar a área do terreiro necessária para colher, para a secagem de todo esse café colhido, certo? Lá atrás a gente falou já que a altura da leira é de 3 centímetros, transformando para metros eu tenho que é 0,03 metros. Vamos dividir aquele volume em metro cúbico que a gente já encontrou, de 5,73 metros cúbicos, dividido por 0,03 metros. Isso me dá uma área de 191 metros quadrados de terreiro pavimentado. Isso é o que eu preciso para secar aquele volume de café de 27.500 litros colhidos, correto? Então, se eu tenho um terreiro de 100 metros quadrados e eu preciso de 191 metros quadrados, eu tenho que construir mais um pouco de terreiro. Agora, se eu já tenho um terreiro de 250 metros quadrados, então ele já é necessário para suportar essa produção que eu tenho, entendeu? Então é por aí, pessoal, é mais ou menos para a gente entender se o terreiro que a gente tem vai dar vazão para a produção nossa, beleza? Bom, e um ponto muito importante, quando começar a colheita? Bom, primeiro ponto, a gente precisa saber como que está a maturação do nosso café.
E como que a gente faz para saber como que está essa maturação? Visualmente a gente tem uma ideia, mas o ideal é que a gente vá, faça uma colheita em torno de 10 pés de café. A gente anda na lavoura assim, ao acaso, né? Vai colher 10 pés lá aleatoriamente. Vamos supor que no exemplo eu utilizei que a gente vai colher 40 litros de café. Esses 10 pés deram 40 litros de café. Eu tenho que separar esse volume de café em maduro, verde, passa e seco, para a gente saber qual a quantidade que tem de cada um. Então, no nosso exemplo aqui, o volume de café verde foi de 5 litros, o volume de café maduro de 30 litros, o volume de café passas 4 litros e o volume de café seco 1 litro. Bom, qual que é o próximo passo? A gente precisa saber a porcentagem de cada café desse daí, verde, maduro, passa e seco. Como que a gente faz isso? A gente vai dividir o volume encontrado do que a gente quer encontrar. Vamos aqui o primeiro exemplo. Porcentagem de frutos verdes. Eu achei que eu tenho 5 litros de café verde. E o total de litros colhidos são 40 litros. Então eu pego 5 litros dividido por 40 vezes 100. Eu tenho um volume, eu tenho uma porcentagem de 12,5% de frutos verdes. Mesma coisa para o cálculo do maduro, né? O maduro deu 30 litros, divido 30 por 40, vezes 100, 75% de frutos maduros. A mesma coisa aqui para frutos passas, frutos secos. Frutos passas deu 10%, frutos secos 2,5%. Isso é importante porque a gente sabe mais ou menos a porcentagem de cada fruto, maduro, verde, seco e passa que a gente tem. Então, qual que é o ponto ideal para colher, baseado nisso daí? Ali eu encontrei a porcentagem de cada um. Mas qual seria o ideal? Aí a gente tem uma foto que expressa vários estágios do fruto de café. E dentro desse estágio aí, o ideal de colheita seria esse. Porque o café é um fruto e frutos consomem maduro. Acima desse ponto ideal, eu já começo a ter perda de qualidade e abaixo disso daí eu também não consigo expressar a máxima qualidade do meu café. Então o ponto ideal é o ponto em que a gente está mostrando aí. Só que isso vai depender muito, quando começar a colheita, da realidade de cada produtor. Nem sempre o produtor tem capacidade de esperar o café dele chegar nesse ponto. Tudo depende de mão de obra, de infraestrutura que ele tem. Então, esse é o ponto ideal, quando a gente deve começar. Mas cada caso é um caso. Visando a questão da qualidade, esse seria o ponto ideal. Bom, mas assim, vamos pensar uma base para a gente trabalhar. Para o café despolpado, geralmente a gente tem que iniciar com no máximo 30% de frutos verdes. Acima de 30% de frutos verdes já não é muito interessante. A gente deveria guardar mais um pouco e esperar. Correto? No caso do café natural, a gente tem que iniciar com no máximo 15% de frutos verdes. Acima disso, não seria o ideal. Então isso aí é uma base mais ou menos para a gente tentar trabalhar, certo? Bom, a questão, aí a gente tem os piores defeitos do café. E um desses defeitos, ele vem porque alguns desses defeitos podem ocorrer lá pelo período de colheita inadequado, certo? Embaixo aí a gente pode ver que são os grãos ideais, né? E aí em cima aí a gente tem o preto, o verde e o ardido, entendeu? Então, por exemplo, se a gente colher um café muito verde, vai aparecer aí como defeito, café verde. Bom, só para vocês terem uma ideia, na questão de perdas de peso de 100 sacas de café, se a gente fizer uma colheita
num período inadequado, olha só, se a gente colher, se a gente tiver 50% de grãos verdes, a gente vai perder em peso algo correspondente a 13 sacas de café. Se a gente tiver 5% de grãos brocados, a gente vai perder algo em torno de 1,4 sacas de café. Se a gente tiver 5% de grãos ardidos, a gente vai perder algo em torno de 1,82 sacas. 5% de grãos pretos, algo em torno de 2,4 sacas. Isso dá um total de 18,62 sacas e um café com 360 defeitos. Então, eu perco em peso, eu perco em qualidade e eu ainda tenho café com um número elevado de defeitos que vai, na hora de eu vender, me causar prejuízos também, porque o comprador vai querer pagar menos, correto? Então, olha o tamanho do problema aí, a gente fazendo uma colheita, aí questão do verde, questão da colheita, os grãos brocados, a gente tem que fazer uma correção lá, né? Controle de broca, grãos ardidos e grãos pretos, questão de manejo de terreiro também, a gente consegue reduzir isso daí, então a importância disso tudo. Bom, falando um pouquinho de manejo de café natural. Bom, aqui eu vou falar sobre secagem apenas em terreiro, cereja mais verde. Né? Bom, o primeiro passo, o que seria? A gente lavar o café e retirar o boia. Esse é o primeiro ponto. O café veio da lavoura, a gente não deve deixar café na lavoura mais de 6 horas dentro do saco. Tentar trazer esse café, colheu o limite máximo de 6 horas lá na lavoura. Trouxe para o terreiro, trouxe para a área de infraestrutura, né? Lava esse café e tira o boia. A gente pode lavar em caixas, lavador mecânico, lavador maravilha, a estrutura que o produtor tiver. Bom, feito isso, lavou esse café, espalhar esse café grão a grão no terreiro, na média aí de 14 litros por metro quadrado. Bom, no primeiro e no segundo dia, esse café não deve ser rodado, por isso você tem que espalhar ele grão a grão, para ele perder o máximo de água possível nesse primeiro momento, certo? E aí a gente vai deixar o primeiro e o segundo dia sem rodar, ou até esse café parar de descascar. Bom, você andou nesse café lá em cima do terreiro, ele começou a soltar a casca do grão, ele ainda não pode ser rodado. A partir do momento que ele parou de descascar, a gente começa a rodar, e vai rodar em torno de 15 vezes por dia, certo? O café deve sempre ser rodado no sentido da sombra, e para isso é importante que a gente fique atento na questão da sombra por 2 fatores. Primeiro, rodar no sentido da sombra, para que a leira não sombreie, um lado fique sombreado, outro não, e um secar mais, outro menos. E outra questão muito importante, quando a gente roda o café no sentido da sombra, sempre que a gente for lá, se a gente ficou em pé e a leira não está na direção da nossa sombra, quer dizer que a gente está rodando pouco esse café. É uma maneira da gente monitorar se a gente está rodando esse café suficiente, né? Às vezes está rodando pouco, precisa rodar um pouco mais. E aí, observando a questão da leira, a gente tem essa noção. Bom, após a meia seca, algo em torno de 30% de umidade, esse café deve ser enleirado e coberto com pano de colheita, correto? Bom, aí é um exemplo de uma caixa para lavar esse café. Aí está escrito até uma caixa de madeira, mas a gente pode utilizar uma caixa d'água, uma caixa que você tenha na propriedade que tenha condições de armazenar água, né? A gente coloca dentro dessa caixa um saco de sombrite, né? Faz um saco de sombrite, por quê? Porque depois, quando a gente for retirar o café daí, se a gente não colocar o sombrite, fica difícil de retirar. O café estando dentro do sombrite, você levanta o sombrite, a água fica na caixa e a gente consegue retirar só o café. Bom, colocou o café aí dentro, o que boiou a gente vai com o auxílio de uma peneira, tira, né? E depois o que ficou no fundo, a gente tira, saca o sombrite e bota no terreiro para secar. Bom, questão lavador maravilha, tipo maravilha. É uma canaleta, ao longo dessa canaleta a gente coloca umas tábuas, conforme o café vem nessa canaleta aí, ele
ele vai ficando represado nas tábuas e o café boia passa por cima. No final da canaleta a gente retira o boia, depois que retirou o boia a gente solta as tábuas de madeira que represou o maduro e o verde e retiram eles também, beleza? Bom, aí é um exemplo de como o café deve estar espalhado, né? Aí vocês podem ver que ele está grão a grão. Aí um café maduro e verde, né? Foi retirado o boia e no primeiro dia tá aí, ó, grão a grão, sem mexer. Bom, aqui é um exemplo de como a gente deve fazer. Após o segundo ou terceiro dia, a gente vai pegar esse café que está espalhado ele grão a grão e vai dobrar esse café. Então quer dizer assim, se a gente utilizava uma área, a gente vai passar a utilizar metade dessa área que a gente utilizava para secar, porque a gente dobrou a espessura dele. Então esse café vai ficar com algo em torno de 3 centímetros e 5 centímetros na leira. 4 a 5 dias depois, a gente dobra novamente, vai passar a espessura aí para 4 centímetros e a altura da leira para 6 centímetros. 6 ou 7 dias após, a gente faz a terceira dobra, 5 centímetros, que vai ficar mais ou menos a espessura, e 8 centímetros, mais ou menos a espessura da leira. A gente vai utilizando essa questão de dobras até chegar no ponto ideal desse café aí, beleza? Bom, o café pergaminho, né, o café que a gente despolpa, né, a gente geralmente utiliza para a questão de lavar ele o lavador mecânico, né, que vocês podem ver aí, ó, como que já separa, né, separa de um lado sai o boia, de outro lado o maduro e o verde. Passou por esse lavador, ele vai entrar num despolpador que vai retirar, né, questão da casca desse café, gerando o café pergaminho. Bom, esse café pergaminho deve ser espalhado numa média de 7 litros por metro quadrado. Já no segundo dia ele deve ser dobrado, né? Aí a gente vai com a espessura aí, vai ficar algo em torno de 14 litros por metro quadrado. A gente tem que ter um pouco mais de atenção com esse café na questão de rodar, mais até que é o natural, rodar ele de 15 a 20 vezes por dia, para ele não esquentar, né? Acima de 40 graus, que é o que a gente não quer que aconteça. E após a meia seca, esse café deve ser enleirado e coberto com pano de colheita. No caso de levar esse café para o secador, não se deve levar o café antes de 2 dias de pré-secagem do terreiro para o secador. 2 dias primeiro de pré-secagem, depois para o secador. Correto? Questão do sistema de dobra dele, mais ou menos a mesma coisa. 1 a 2 dias após esse café estar no terreiro, a gente vai dobrar ele. Ele está aí 1 centímetro, né, de espessura, 3 centímetros a leira. No 2 a 3 dias após a gente faz a segunda dobra, a gente vai com a espessura de aproximadamente 2 centímetros e 4 centímetros na leira. E 4 a 5 dias depois a terceira dobra, 3 centímetros aí de espessura e 5 centímetros a altura da leira. Mesmo procedimento da questão do café natural, né? Só que aí a gente faz um pouquinho mais rápido o processo de secagem, né? Bom, com relação ao secador, o café que vai para o secador deve ser homogêneo. A gente não deve colocar lotes muito desuniformes no secador, porque se ele tiver umidade muito diferente, isso vai atrapalhar o processo de secagem. O secador deve ficar com a folga de no máximo 15 centímetros quando a gente enche ele. Isso é importante para que esse café que ele se movimente ali dentro do secador. Isso vai ajudar o processo de secagem. No início da secagem, a temperatura do ar não deve superar 50 graus Celsius, isso por volta de 4 a 6 horas. Depois, passado esse tempo, a gente vai controlar a temperatura da massa do café de modo a ele não passar de 40 graus Celsius. Nunca passar de 40 graus Celsius. A partir do momento que ele passa de 40 graus Celsius na massa do café, a gente começa a ter problema aí, tá bom? Após a meia seca, a gente desligar o secador após as 22 horas. O que acontece? Durante o período da colheita, muita gente
vai direto tocando com o secador, né? Porque o volume é muito grande de colheita, às vezes precisa. Mas após a meia seca é importante que esse café, após as 10 horas da noite, desligue o secador, deixe ele dormir ali. Esse período de descanso é importante para dar uniformizar a umidade nos grãos, né? Ele vai igualar e vai ser melhor, correto? Feito isso tudo, a umidade final desse café deve estar em torno de 10,5% a 11,5%. Acima disso, não é interessante essa umidade que a gente espera que o café fique, porque a partir daí, nessa umidade, ele não vai ganhar mais umidade, né? Se a gente fizer o armazenamento de maneira correta. E é isso. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar um pouquinho para vocês. Espero que seja proveitoso para todos. A gente espera estar fazendo outros vídeos, né? Fazendo mais esse trabalho de divulgação dessas tecnologias. E espero que vocês gostem e qualquer coisa também a gente está aberto a discussões, está aí os nossos contatos. A gente espera que vocês possam estar entrando em contato, sugerindo novos temas para a gente estar fazendo vídeos. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato para a gente estar trocando uma ideia também, estar discutindo sobre o assunto. E é isso, tá bom? Obrigado a todos aí, fique com Deus.